Shalom, igreja, bom dia. Amém. Bom dia para você que veio entregar a sua primícia, sua primeira parte do dia ao Senhor. Eu queria estar lendo com vocês no livro de Ageu, capítulo 1, no versículo 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos sacieis, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Eu não sei se em algum momento na sua vida você já pegou uma sacola rasgada e as coisas começaram a cair e você se perder. A gente que vai no mercado, acontece muito isso, né? Às vezes a sacola não aguenta o peso e rasga. Só que nós vemos que na nossa vida, muitas vezes, a nossa vida está dessa maneira, né? Nós trabalhamos, e tudo que vem na nossa mão parece que é um saco furado, né? Você trabalha, e quando você tem a sensação que não rende aquilo que vem nas suas mãos, que não multiplica, né? Eu vejo, pessoal, tem muita gente que fala assim: eu recebo salário, chega no dia seguinte, né, minha conta está zerada. Acontece muito isso. E aqui nós vemos que o povo de Deus, né, o povo de Israel, eles tinham voltado lá do exílio, e a vida deles estava dessa maneira. Eles estavam vivendo de uma forma que não produziam mais. Tudo que eles plantavam já não tinha uma colheita frutífera, os animais já não produziam. E muitas vezes a gente tem essa sensação na nossa vida. Parece que a gente trabalha e não conquista nada, não consegue chegar em lugar nenhum. Fala: eu trabalhei, só paguei conta. Né? O Senhor, Ele diz que Ele faz uma promessa para nós, que nós íamos desfrutar do melhor dessa terra. O Senhor fez uma promessa quando Ele criou o homem, que nós íamos governar essa terra. Então, essa palavra, essa situação não é para o povo de Deus, né? Nós não podemos viver dessa maneira, tendo a sensação que nós só nascemos para trabalhar. Nós temos que viver e desfrutar dessa terra, porque é a promessa de Deus. A gente ouve-se muito falar de transferências de riqueza. A gente fala: mas isso não é para o povo de Deus, né? Transferência de riqueza. Eu já vi muitas ministrações falando de transferências de riqueza. Você lê alguns livros que falam que existe a transferência de riqueza, mas quando você começa a ler a palavra de Deus, você vê que quando os homens de Deus iam para uma batalha e Deus estava com ele, a presença de Deus estava com ele, o que acontecia no final? Deus mandava pegar todos os despojos da cidade, recolhia todos aqueles despojos e eles levavam. Isso era uma transferência de riqueza. Né? Se você ler lá o livro de Josafá, eles ficaram 3 dias só recolhendo os despojos. Então, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus, Ele não quer que nós vivemos uma vida como se nós estivéssemos com uma sacola furada. Que tudo que vem às nossas mãos aqui, a palavra do Senhor diz que tudo que eles recebiam, né, era como um salário. O que eles recebiam de salário, recebiam num saco furado. As plantações não produziam, nada produziam, estava tudo parado. E quando às vezes nós estamos nessa situação, vem uma situação difícil, a primeira coisa que a pessoa fala: eu não vou dar o dízimo esse mês, eu não vou ofertar, porque eu vou dar prioridade para a minha necessidade. E aí é um engano nosso, porque quando nós deixamos de cumprir o princípio da palavra, quando nós deixamos de honrar ao Senhor, os céus se fecham. E dessa maneira que estava o povo de Deus, eles estavam preocupados com as suas próprias necessidades. Eles deixaram de olhar para o reino, eles deixaram de olhar para o propósito do Senhor. E tudo que vinha nas mãos deles não produziam. Tudo era como um saco furado. Eles não tinham uma vida abençoada e uma vida próspera. Nada produzia nas mãos deles. E muitas vezes nós temos essa sensação que nós trabalhamos e não conseguimos produzir nada.
Mas Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele sempre dá a oportunidade de nós ouvirmos a voz dEle. Quando a gente lê no versículo 10, diz assim: por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra detém os seus frutos. O que o Senhor está dizendo aqui? Os céus estão fechados. O céu estava fechado para aquele povo, porque eles deixaram de olhar para o reino de Deus, eles deixaram de olhar para o propósito maior, que era reconstruir o templo do Senhor. E muitas vezes nós estamos dessa maneira, nós estamos tão preocupados com as nossas necessidades, que nós não olhamos para o templo, para o reino de Deus. Né? A gente fala que quando nós dizimamos, eu não estou dando para Deus, eu estou devolvendo aquilo que Ele já me deu. Porque a palavra diz: minha é a prata, meu é o ouro, tudo pertence ao Senhor. Nada é nosso, tudo é do Senhor. E se nós estamos entregando, nós estamos devolvendo aquilo que Ele já nos deu. Então, quando nós retemos, os céus vão se fechar. E muitas vezes nós estamos vivendo na nossa vida o céu fechado. Fala: Senhor, o céu está fechado. Se você ler lá em Malaquias, no capítulo 3, a partir do 10, vai dizer: fazei prova de mim, e eu abrirei as janelas dos céus. Então o Senhor está falando que o céu se abre através da minha fidelidade. O céu se abre quando eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus, os céus vão se abrir na minha vida. Só que muitas vezes nós colocamos o reino de Deus em último lugar. Primeiro é as minhas necessidades, depois o reino. E quando nós entendemos que primeiro é o reino, que a semente que eu lanço não é uma semente, é uma semente frutífera. A semente que eu lanço não é perda, mas é uma semente. Tudo que nós entregamos do Senhor não é perda, é uma semente que vai produzir, vai multiplicar. É uma semente que vai trazer benefícios para nós mesmos. Além de trazer para a reconstrução, para o reino, para manter a casa do Senhor, ela também vai trazer benefício próprio. Porque quando eu entendo que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor, Ele vai acrescentar as demais coisas na minha vida. Quando nós entendemos que o reino vem em primeiro lugar, que nós devemos honrar a Deus em primeiro lugar, colocar Ele em primeiro lugar, e viver confiando, sabendo que em todas as coisas nós dependemos do Senhor. Então nós temos que aprender que para que os céus se mantenham abertos, eu preciso cumprir os princípios da palavra. Então talvez você chegou aqui: nossa, minha vida está desse jeito, como um saco furado, nada, eu não consigo avançar. Eu vejo muitas pessoas testemunhando, muitos milagres acontecendo, mas a minha vida está como um saco furado. Eu não consigo honrar os meus compromissos, eu não consigo ter uma vida abundante. O Senhor nos chamou para ter uma vida abundante nessa terra. Então nós temos que entender que nós somos o povo de Deus, o povo nos escolheu. E o Senhor, Ele estava alertando aquele povo: olha, sabe por que os céus estão fechados? Porque cada um está preocupado com a sua vida, cada um está olhando para o seu próprio caminho. E Ele traz um despertar para aquele povo, para eles olharem, né? Colocarem o coração deles no caminho do Senhor. Coloque o coração, volte para mim. Deus levanta um profeta ali para dar um alerta para aquele povo: olha, o céu está fechado. Eu estou retendo o meu orvalho, porque cada um está preocupado com a sua própria necessidade. E Ele faz uma convocação para aquele povo olhar: olha, vocês querem ver o céu aberto? Começa a olhar para o Senhor, começa a entregar, começa a viver os princípios da tua palavra, que através da nossa fidelidade os céus vão se abrir. Talvez você chegou até aqui de uma maneira, para assim, até esse ano os céus estavam fechados. Mas eu quero declarar que a partir de agora os céus vão se abrir na sua vida, na sua casa, nos seus celeiros, na sua vida profissional. 2026 é o ano da sabedoria. O Senhor, Ele vai nos dar sabedoria para administrar as finanças que vem na nossa vida. Ele vai nos dar sabedoria para administrar tudo que vier nas nossas mãos. E quando nós começarmos a administrar com sabedoria e vivendo os princípios da palavra, os céus vão se abrir. Não tem como ficar com o céu fechado se você está debaixo do princípio da palavra. E essa é a chave.
priorizar o reino de Deus. Nós temos que aprender a dar prioridade para o reino de Deus. Quando nós aprendemos a dar prioridade, as comportas não é só os céus, são comportas dos céus que vão se abrir. Nós precisamos aprender. Deus, Ele quer abrir as janelas dos céus. A palavra do Senhor diz que quando o profeta alertou aquele povo, olha, volte ao Senhor, né? Ele fala para o povo, no versículo 13, então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos Exércitos. E ali a palavra do Senhor diz que o céu se abriu ali. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Talvez você chegou até aqui com o céu fechado na sua vida. Talvez você chegou aqui, nada que você fez, produziu. Talvez você veio com sonhos, com projetos. Eu quero ter o meu negócio, abrir o meu negócio. Mas é o tempo de nós olharmos para o Senhor. É o tempo de nós voltarmos o nosso coração, priorizar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele conhece o seu coração. Ele sabe que nós precisamos comer, trabalhar, nos alimentar. Mas nós precisamos aplicar o nosso coração no caminho do Senhor. Olhar para o Senhor. Ele tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Mas é através da nossa fidelidade. Quando nós começamos a viver debaixo dos princípios da palavra. Eu sempre digo, muitas pessoas vêm, nos procuram, ora pela minha vida financeira. Minha vida financeira está paralisada. Mas eu entendo que não existe oração para a vida financeira para uma pessoa que não cumpre princípio. Como que eu vou orar para uma pessoa, para Deus abrir os céus, para Deus abrir a janela dos céus, se ela não vive os princípios? Primeiro passo é viver o princípio. Então, nós queremos que Deus faça, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Nós queremos que o céu se abra, mas nós não queremos lançar a nossa semente. Um agricultor, ele não vai colher se ele não plantar. Se ele ficar lá na casa dele esperando a plantação sair, ele não vai ter produção. Enquanto ele não sair, começar a lançar a semente dele, em terra, ele não vai ter colheita. A colheita vem a partir do momento que nós plantamos. Quando você começar a plantar, a colheita começar a vir. Aí vem a chuva seródia, aí vem a abundância, aí vem colheita, e você vai viver e desfrutar dos frutos de uma colheita extraordinária. Então comece a lançar a sua semente. Cumpra princípios. Seja fiel. Seja fiel. A palavra do Senhor diz que Ele não está preocupado com o valor do seu dízimo, com o valor da sua oferta, mas com a nossa fidelidade de obediência à palavra, de viver debaixo dos princípios. Então, cumprir princípios abre os céus. Cumprir princípios traz abundância. Cumprir princípios traz prosperidade. Cumpra princípios, esse é o segredo. É viver uma vida debaixo de princípios da palavra. Seja fiel no pouco, a palavra do Senhor diz, sobre o muito te colocarei. Então seja fiel. O Senhor, Ele quer derramar uma chuva abundante sobre o seu povo. O Senhor quer levantar aqueles que vão manter o reino de Deus. Mas nós precisamos estar debaixo do princípio da palavra. Então, Senhor, fala conosco. Nós estamos no começo do ano ainda. Nós temos ainda 12 meses pela frente. Eu creio que até o final do ano você vai ter grandes testemunhos para estar falando daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Mas primeiro é preciso plantar. Primeiro é preciso lançar a semente.
para que depois você colha os seus frutos e você possa desfrutar do melhor dessa terra. O Senhor diz: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, creia nessa manhã que Deus, Ele tem céus abertos para o seu povo, através da sua fidelidade. Amém? Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, fique de pé, nós vamos estar orando. Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, entregando, Senhor, diante do Teu altar a nossa semente, a nossa fidelidade, porque nós cremos, Senhor, que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Senhor, nós estamos lançando a nossa semente, e eu declaro, Senhor, nessa manhã, Senhor, sobre a vida do Teu povo, céus abertos, Senhor, que através da nossa fidelidade os céus venham se abrir, que nós possamos viver e desfrutar, Senhor, do melhor dessa terra, porque essa é a Tua palavra, Senhor, para o Teu povo, em nome de Jesus, amém? Pode entregar.